você vai montar a live inteira, é só para ele chamar. Boa noite, pessoal. A gente já está começando. Boa noite, pessoal. A gente já está começando para falar a respeito da nossa live sobre bronquiolite viral aguda e manejo da asma na emergência. Vem com a gente e vem acrescentar um pouquinho mais no conhecimento de vocês. Boa noite, pessoal. Estamos agora aí ao vivo, falando com vocês, né? Fazendo a abertura desse canal e falando a primeira vez. Nosso canal aí de emergências pediátricas, também inaugurando o nosso estúdio, né? Para a gente falar um pouquinho de vocês sobre manejo e prescrição na emergência de bronquiolite viral aguda e asma. Sejam muito bem-vindos e hoje espero que seja um dia de grande conhecimento para cada um de vocês. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, fica à vontade, manda no chat, que a nossa equipe aí vai estar captando as melhores para a gente poder responder vocês. Ok? E daí, pessoal, vão colocando aí também aí embaixo da onde é que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Vão curtindo, vão compartilhando, que quando vocês mais curtem, compartilha, vai chegar esse vídeo para mais pessoas aí. Tá bom? Então, pessoal, eu vou começar agora com esse caso de uma criança chegando na emergência pediátrica com vocês. Então, aqui, pessoal, a gente deixa para falar com vocês um lactente, né, aproximadamente aí de 45 dias, 2 meses de vida, onde a gente tem múltiplos sinais de desconforto respiratório, onde a gente tem aí batimento de aleta nasal, retração de fúrcula, tiragem intercostal. Pessoal, são plenos sinais de desconforto respiratório. Atenção, se você se depara com isso na emergência, olho, vocês não podem deixar de se atentar para os sinais de desconforto respiratório. Eu quero mostrar agora para vocês um caso clínico, onde a gente vai falar um pouquinho aqui, né, desse mesmo paciente. Então, chega uma criança de 2 meses que começou a apresentar obstrução nasal e espirros há 4 dias, evoluindo com tosse há 2 dias, e há 24 horas a mãe percebeu respiração diferente. E hoje, pela manhã, encontrou a criança hipoativa, gemente, com dificuldade para respirar. Perfeito? E nos sinais vitais de admissão, foi percebido uma frequência respiratória de 68 impulsões por minuto, 168 batimentos por minuto de frequência cardíaca, uma saturação em ar ambiente de 84% e uma temperatura de 36 graus. Pessoal, atenção, para a gente pensar em algo patológico, a gente precisa entender quais são os parâmetros normais para aquela faixa etária. Para eu falar de desconforto respiratório e aumento da frequência respiratória ou qualquer tipo de alteração cardiológica, eu preciso entender e saber quais os parâmetros base de cada lactente e de cada criança. Perfeito?
Então, pessoal, aqui eu vou deixar para vocês algumas peculiaridades que a gente tem na anatomia e fisiologia desse paciente. Então, aqui, a bronquiolite, né, a gente tem um acometimento tanto das vias aéreas superiores quanto inferiores, né? A quantidade de alvéolos é diferente do paciente adulto, uma caixa torácica bem reduzida e também uma musculatura um pouco diferente do que a gente tem no adulto, né? A gente não pode considerar uma musculatura de um lactente, de uma criança com um paciente adulto, né? Tudo isso a gente tem também, lembrando que a gente precisa lembrar também que a gente vai ter obstrução do fluxo aéreo, pode levar a uma fadiga muscular e a gente tem alteração de complacência e resistência pulmonar, o que vai facilitar, principalmente, que a gente fique de olho para evitar uma insuficiência respiratória, ok? Pessoal, não posso deixar de enfatizar para vocês que um paciente, que um lactente, que uma criança, ela tem a predominância do polo cefálico. Além de ter uma capacidade, uma área corporal menor que um paciente adulto, né? A capacidade da caixa torácica ela é menor, a gente vai ter alteração dessa complacência e resistência, a gente tem que entender que ela tem maior predisposição à fadiga, consequentemente, insuficiência respiratória no decorrer desse tempo. Então, pessoal, eu quero a atenção de vocês e olho para isso, ok? Então, por que, Carlos, que você está tanto enfatizando isso? Eu preciso que vocês entendam que a bronquiolite ela pode levar a uma insuficiência respiratória e, consequentemente, é a causa principal de parada cardiorrespiratória em pediatria. Então, eu preciso que vocês entendam isso e vocês não deixem de observar, né, esses mecanismos. E, pessoal, atenção, tá? Atenção. Um paciente que satura bem não é o meu fator preditivo. Então, no nosso paciente aqui, no nosso caso clínico, a gente tinha aumento da frequência respiratória, um paciente ali que tinha gemência, que tinha sonolência, tudo isso são sinais de alarme. Eu preciso me atentar para isso. Pessoal da emergência que trabalha no dia a dia, às vezes você vê um paciente que simplesmente satura bem, tem um aumento da frequência respiratória, mas você não está olhando para esses sinais de alarme. Esse paciente vai parar. Atenção, ele vai parar e precisa da sua ajuda e intervenção. Ok? Então, pessoal, por que a gente fala, estou enfatizando bastante isso? A gente precisa e deve prevenir a insuficiência respiratória. Nos quadros de bronquiolite, nesse período agora de frio, da sazonalidade, são um dos grandes principais motivos de consulta no pronto-socorro pediátrico. Ok? Então, se a gente intervém e a gente consegue melhorar tudo isso, a gente vai prevenir uma insuficiência respiratória e, secundariamente, uma parada cardiorrespiratória. Pessoal, eu quero falar com vocês para o reconhecimento da criança gravemente enferma, né? A American Heart, ela fala de triângulo de avaliação pediátrica. O que se trata esse triângulo de avaliação pediátrica? É aquele olhar que eu vou ter antes de colocar o meu esteto sobre o paciente, onde eu avalio 3 pilares, que são aparência, circulação e respiração. Esse é o meu ponto de partida que eu vou ter na minha emergência, ou naquele paciente que eu vou avaliar na enfermaria, onde sempre eu vou dar prioridade em todas as etapas pediátricas, aparência, circulação e respiração. Do que se trata isso, Carlos? Eu já ouvi falar disso no Pause algumas vezes, American Heart fala bastante, mas do que se trata? Por que você quer enfatizar a respeito disso?
Então, pessoal, quando eu vou falar de triângulo de avaliação pediátrica, ele reflete essa aparência de como está essa criança. Ela contactua, ela está sonolência, ela está ativa, ela está reativa. Se ela está sonolenta e ela não contactua, isso é sinal de alarme. Se ela está irritada, chorosa, isso também é sinal de alarme. Eu preciso ter uma atenção redobrada a respeito disso. E não posso deixar de avaliar tudo isso, ok? Então, olha, vamos parar e olhar para essa criança, como que ela está, né? Então, quando a gente vai fazer esse triângulo de avaliação pediátrica, a gente vê uma criança prostrada, sonolenta. Então, a gente precisa entender e olhar, basicamente, a respeito disso. A aparência, como está essa criança? Olha o aspecto dessa nova criança. Aparentemente, com presença do gradil costal bem marcado, provavelmente desnutrida, em um processo de síndrome de recuperação nutricional. Algo deve estar acontecendo aí com essa criança. Será que está desidratada? Será que é só uma desnutrição? Será que é uma desidratação com desnutrição? Como que está essa criança? Por último aqui, né, a gente vê uma criança aparentemente bem sonolenta, né, com a fontanela aparentemente deprimida, né, boca seca, sendo ofertada água na colher para essa criança. Então, pessoal, vamos enfatizar bastante, antes de começar tudo isso, neste triângulo de avaliação pediátrica. Aparência. Me chama a atenção o estado dessa criança. Está desperta, contactua, está irritada, está sonolenta, como que está essa criança? Ok? Então, passando nisso, a gente vai para o nosso segundo pilar, que é a respiração. Como que está essa frequência respiratória? É normal? Tem boa expansibilidade? O trabalho respiratório é normal para aquela idade? Ou ele tem algum sinal de desconforto respiratório? Tem um batimento de aleta nasal, tem uma expansibilidade diminuída, apresenta algum tipo de ruído, tem uma expiração prolongada? Tudo isso eu preciso me atentar naquele momento, enquanto eu estou fazendo essa avaliação inicial desse paciente logo no TAP. Ok? Então, esse paciente aqui, né, que eu estou mostrando para você, olha como é que está a respiração, né? É uma respiração basicamente predominante bucal, né? No slide ao lado, você vê ali que tem uma tiragem subcostal que está bem marcado, né? Então, atenção, você já começa aí a atentar para os sinais de desconforto respiratório. Terceiro item, não menos importante, um dos mais importantes, que é a circulação. E principalmente nos pacientes respiratórios. Às vezes a gente se atenta até mesmo para a frequência respiratória ou até para saturação, mas a gente deixa de perceber como está a pele, como que está esse pulso, qual o tempo de enchimento capilar. Pessoal, isso é crucial para o nosso paciente. Isso é extremamente necessário para você determinar, lembrando que, por que, Carlos, que você está falando tanto a respeito desse TAP? Pessoal, a gente não pode deixar de falar que todo paciente que nos comove, ele quer move. Monitor, oxigênio e veia, para alguns acessos periféricos. Ok? Esse paciente que me comoveu, eu não vou deixar ele na observação. Eu não vou deixar ele lá na recepção. Eu já vou trazer ele para a sala de emergência e vou monitorar. Vou ofertar o MOVE. Quem te comove, quer move. Ok? Então, Carlos, como seria essa circulação? Eu vou olhar o aspecto da pele, se está rendilhada, se tem presença de levedo, como que está tudo isso. A boca, né? Você percebe aqui uma presença de cianose perioral. Por que está acontecendo isso? Será que é uma cardiopatia congênita cianogênica? O que está acontecendo? Será que é um grau de hipoxemia grave, por isso está gerando essa cianose? Por que está fazendo isso? Aqui, né, quando você percebe também um grau de cianose nesse paciente, tanto de face quanto extremidades também. O que está acontecendo, será, com esse paciente? Então, se ele te comoveu, quem te comove, quem remove, não podemos esquecer disso. Ok, pessoal? Temos alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém mandou? Pessoal,
Lembrando para vocês deixar as dúvidas no comentário, que ao decorrer da aula a gente já vai sanando e vai falando um pouco a respeito delas. Ok? Instagram também a gente está ao vivo. Pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aqui também, seja no Instagram ou seja nos comentários aqui do YouTube. Participa com a gente aí. Perfeito? Falamos aqui, pessoal, do nosso TAP, que é o Triângulo de Avaliação Pediátrica. Aquilo que a gente vai ver no nosso paciente antes mesmo de a gente colocar o esteto. Onde você está na mesa do seu consultório e muitas vezes está entrando aquele paciente e você já está fazendo essa inspeção geral. Ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre a nossa avaliação primária desse paciente. O nosso A, B, C, D, E. E que também é de total e extrema importância nessa aula. Pessoal, quando eu vou para o A, eu se refiro de como está essa via aérea. Essa via aérea está pérvia? Tem algum grau de obstrução? Tem alguma secreção que obstrui essa via aérea? Emite algum tipo de som? Então, a primeira coisa que eu vou buscar é a minha permeabilidade das vias aéreas. Ok? Passado para o B, eu vou avaliar a minha ventilação. Como que está essa expansibilidade torácica? Ela expande adequadamente? Eu tenho um aumento ou diminuição da frequência respiratória? Eu tenho algum sinal de desconforto respiratório? Batimento de aleta nasal, tiragem intercostal, retração de fulcro? Algum tipo de alteração subdiafragmática? Então, aqui é o período onde eu vou também, além de olhar tudo isso, eu vou observar a minha saturação. E se eu tiver grau de hipoxemia aqui, uma saturação menor que 94%, eu vou considerar a oferta de oxigênio para esse paciente. Ok? Lembrando que a gente tem algumas coisas que a gente pode falar a respeito. Né? A gente tem catéter paranasal, a gente tem máscara não reinalante, a gente tem máscara de Venturi, a gente tem catéter nasal de alto fluxo, são algumas coisas que a gente precisa tomar em conta. Aí, perfeito? Então, frente a uma hipoxemia aqui chegando no B, eu nem vou pular para o C. Eu vou intervir. Eu avaliei, eu já intervenho nesse momento. Ok? Então, eu forneço oxigênio. Carlos, então, se eu tiver, por exemplo, um pneumotórax aqui no B, se você identificou que você tem um pneumotórax no B, você precisa intervir. Eu preciso fazer descompressão com a agulha, né, nesse tórax, aí para me permitir essa ventilação. Vou ofertar oxigênio? Sem dúvidas. Pessoal, passamos para o C, né, onde eu já tinha comentado anteriormente para vocês, mas onde a gente tenta ver simplesmente pulso, pressão, frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar, são algumas coisas que a gente tenta ver nesse paciente. Por quê? Lembrando, pessoal, que na pediatria, tá, a gente tem muito mecanismo compensatório. A frequência cardíaca tenta ficar mais alta, onde a gente tem um melhor débito cardíaco, e às vezes a gente vai com choque parcialmente compensado. Não necessariamente nesse paciente que eu tenho uma pressão adequada, né, ele não está em estado de choque. Como que está essa perfusão? Esse tempo de enchimento capilar é bom? Ele é igual a 2 a 3 segundos? Ou ele tem um tempo de enchimento capilar muito rápido, menor a 1 segundo? Ou até mesmo de 4 a 5 segundos? Se eu percebo isso, eu preciso intervir. Ou eu tenho até mesmo uma frequência cardíaca mais alta, né? Ou eu tenho simplesmente uma hipotensão já bem marcada aí. Então, pessoal, o C, eu preciso buscar também identificar e tratar as causas. Perfeito? Aqui eu deixei esse slide para vocês. Printa aí, que é totalmente ideal, porque são as medidas básicas de pressão arterial na criança. O mínimo é o quê, pessoal? 70 mais 2 vezes a idade em anos.
E o ideal é 90 mais 2 vezes a idade em anos. A gente não pode deixar de guardar isso, lembrando que a pediatria tem muita tabela. Isso é uma facilidade que a American Heart tenta deixar para vocês ali na emergência para vocês tentar decorar, ok? 70 mais 2 vezes a idade em anos e 90 mais 2 vezes a idade em anos. Algum tipo de pergunta aí, produção? Alguma coisa? Aproveitar aqui, pessoal que está participando, então vou deixar aqui. Então, pessoal, vou aproveitar aqui todo mundo que está participando. Então, aqui, ó, grande abraço aí para o Adriano, Patrick, Grupo Previna, Yane Magalhães, Samuel Nunes, Marcos Vinícius, Simara Feitosa, Carmeci, Mary, Carolina, Juliano, Letícia, Daniel Pascoal. Pessoal, grande abraço aí para vocês, tá? Um abraço também para Roseni Cordeiro, minha amiga aí, né? Um beijo grande, saudades aí de vocês. Tânia aí presente, né? Minha amiga e colega de profissão agora, né? Leonardo Santos Ribeiro, um abraço. Deus abençoe vocês aí. Gustavo, né? Um grande abraço aí para todos vocês. Obrigado aí por estarem participando. A gente vai dar sequência na aula. Perfeito? Passado o C, o que a gente busca, né? A gente vai para o D, onde a gente tem avaliação neurológica desse paciente. E na pediatria, a gente tem duas formas de a gente avaliar essa parte neurológica. Primeiro, né, a gente tem o quê? A gente avalia a nossa escala de Coma-Glasgow. E a segunda, a gente tem uma escala chamada de AVDI, que a gente avalia a escala de resposta desse paciente. Se ele está alerta, se essa resposta ao estímulo verbal, doloroso, ou se ele encontra inconsciente. As primeiras coisas que eu vou ter nesse paciente, a impressão é o quê? Ele está irritado, sonolento, tem movimentos involuntários, tem alterações pupilares, tem fraqueza, tem algum tipo de dificuldade respiratória por alteração neurológica. Então, são pontos cruciais e principais que a gente precisa ter aí nesse paciente. Ok? Lembrando do D, pessoal, principalmente em pacientes pequenos, eu não vou deixar de lembrar do D de destro. Eu preciso evitar hipoglicemia, ok? Então, não menos importante, principalmente em pacientes sonolentos, né, que têm dificuldade para mamar, que não estão com boa aceitação da dieta, eu preciso atentar e observar esse destro aí também. Ok, pessoal? No E, né, na nossa última parte, né, da nossa avaliação da exposição, a gente vai fechando o nosso exame físico detalhado, né? Tem algum tipo de mancha no corpo, tem algum tipo de escoriação, petequias, sufusões hemorrágicas, edemas, algum processo de vasculite. Então, o passo a passo do meu ABCDE, ele vai se fechando aqui no E. E eu não posso deixar de esquecer que no E é que entra a minha temperatura. E se eu tiver maior que 37,8, eu tenho que considerar o uso de antitérmico nesse paciente também. Ok, pessoal? Pessoal, alguns aí estão ansiosos, né? Para a gente entrar logo no tema e falar sobre bronquiolite, né? Então, a bronquiolite, ela é uma síndrome respiratória aguda. Pessoal, eu vou aproveitar aqui que a produção acabou de lembrar uma coisa e eu vou inicialmente aqui, para quem estiver assistindo, inscrito no nosso canal, compartilhando o link, a gente vai fazer um sorteio no final. Então aí, curte, comenta e compartilha, que a gente vai estar sorteando um livro do meu manual de emergências pediátricas, Descomplicando o Plantão no Pronto-Socorro Infantil. Pessoal, vai lá no YouTube, curte, comenta e compartilha,
que ao final da live a gente vai estar fazendo um sorteio do Manual de Emergências Pediátricas, ok? Vem com a gente. Pessoal, então, quando a gente vai falar de bronquiolite, né, a gente está numa época de sazonalidade, são um dos grandes motivos de procuras no pronto-socorro infantil. Então, é uma síndrome respiratória aguda e infecciosa que acomete as vias aéreas superiores e inferiores, né? Que tem uma alteração ciliar, onde vai ter a maior produção de muco, e ela acontece nos pacientes menores de 2 anos de idade. Não existe bronquiolite em pacientes maiores de 2 anos, tá? E tem a sua pior evolução nos menores de 6 meses, ok? Então, pessoal, isso aqui a gente já falou, né? Então, bronquiolite, ela é causada por até 22 tipos de vírus, e o mais comum é o vírus sincicial respiratório. Como que é transmitido esse vírus? Como que se uma criança adquire, né, o vírus sincicial respiratório, seja ele metapneumovírus, influenza, parainfluenza, coronavírus, né, rinovírus, bocavírus. Carlos, como que acontece isso? Então, isso é através de gotículas, né? Através de secreções contaminadas de uma criança ou de um paciente para o outro, né? Às vezes é um irmãozinho menor que já frequenta a creche ou a escola e que traz para casa. Então, pessoal, é sempre o quadro, basicamente sempre bem parecido, ok? Então, a gente vai ter presença aí de acúmulo de secreção, né, com necrose epitelial e destruição ciliar. Isso vai levar à obstrução das vias aéreas superiores com aprisionamento de ar, dificultando essa complacência pulmonar e resistência, o que vai levar à alteração de perfusão do parênquima pulmonar, que vai produzir o que a gente chama de atelectasias. Lembrando que a bronquiolite é uma doença obstrutiva, né, por conta desse aprisionamento de ar. Então, a gente precisa ficar bem atento a respeito disso, ok? Então, geralmente, ela tem um processo de incubação que pode ser de 2 a 8 dias. Em geral, ela ali por volta do 3º dia, ela já está demonstrando, e ela evolui com o processo de taquidispneia, tá? O pico dela vai por volta do 5º dia. Então, aquele paciente que chega para vocês no 4º dia de vida, que já está taquipneico, atenção, eu preciso ter um olhar diferenciado para esse paciente. O 5º dia é o pior dia. Pessoal, um paciente que chega para vocês no pronto-socorro com sinais de desconforto respiratório, saturando 100% em ar ambiente, se ele tiver sinais de desconforto respiratório, eu jamais vou liberar para casa. Desconforto respiratório é igual internação, seja ela leve, moderada ou intensa. Desconforto respiratório é sinal de alarme, independente da intensidade. Ok? Então, atente-se para isso. Grande maioria das vezes, né, não necessariamente sempre, vem com tosse, coriza, espirros e algumas crises de sibilância, tá? A maioria dos pacientes vão ter mesmo dificuldade respiratória, tá? Onde a gente vai ter ali uma anamnese, um quadro clínico ali que a gente vai corroborar para esse diagnóstico. A gente pode ter um raio-x de tórax, que geralmente vem com hiperinsuflação de arcos costais, tá? Nada muito aparente, em grande maioria das vezes, e o hemograma ele pode ser inespecífico, né? Ou até mesmo um PCR normal, né? Ah, Carlos, então eu posso ter um predomínio linfocitário? Nem sempre. Tá? Grande maioria das vezes o que a gente vê na prática clínica são hemogramas, muitas vezes inespecíficos. Ok? Aqui um raio-x, tá, de bronquiolite. Vocês percebem aqui que tem um infiltrado no parênquima pulmonar direito, né, com padrão infiltrativo, né? Apesar de discreto, né, bem discreto, mas tem um padrão
infiltrativo aí, né? Algumas literaturas falam a respeito de pneumonia viral, né? Eu particularmente não gosto muito desse nome, mas em si algumas considerações que são feitas por algumas literaturas, ok? Um raio-x aí com um padrão infiltrativo, sempre marcando ali o hilo pulmonar, né? Nesse raio-x, você observa que no ápice do parênquima direito, a gente tem área de atelectasia. Por que isso, Carlos? Lembra do que a gente falou do processo fisiopatológico? Que a gente comentou que essa alteração de complacência pulmonar vai alterar essa perfusão e pode levar a atelectasia? É o que a gente está vendo aí nesse raio-x de tórax. Pessoal, aqui eu quero agora que vocês prestem atenção nessa prescrição, porque agora a gente vai falar de prescrição, seja ela na emergência ou para a internação. Grande maioria das vezes, a bronquiolite, em 85% dos casos, ela vai se resolver de forma espontânea e com medidas de suporte. Desses 15% que precisa da internação, são os que eu preciso ter um maior cuidado, que podem evoluir para uma insuficiência respiratória, por todos os mecanismos que a gente já falou anteriormente, ok? Então, vou deixar aqui para vocês uma prescrição e a gente vai comentar item por item. Então, ó, a primeira coisa que eu deixei aqui para vocês foi o quê? Dieta. Se o paciente mama, eu posso liberar o seio materno. Ele faz uso de fórmula infantil, eu vou liberar a fórmula. Exceto se eu tenho desconforto moderado a intenso. Nesse paciente, eu considero a suspensão da dieta, pelo menos nas primeiras horas, até eu observar esse padrão respiratório. Esse paciente, às vezes, eu preciso colocar ele e acoplar numa ventilação não invasiva, né? Num catéter nasal de alto fluxo, hoje em dia que já está mais comum, né? Vou falar um pouquinho mais na frente a respeito disso. Vou manter o meu decúbito elevado de 30 a 45 graus, lavagem nasal com soro fisiológico de 6 em 6 horas, mantendo aí inalações com soro fisiológico de 6 em 6 horas, o catéter nasal, se saturação menor que 94. Então, sempre para a gente evitar e tratar a hipoxemia, considerar o CPAP nasal ou catéter nasal de alto fluxo. A nossa primeira escolha, hoje o nosso mecanismo de escolha para tratamento da bronquiolite é o catéter nasal de alto fluxo. Porém, pelo alto custo e disponibilidade inadequada para muitos dos lugares que a gente trabalha, né, a gente finda dando prioridade para o CPAP nasal, né? Então, aonde muitas vezes a gente usa bastante aí para a gente tentar fazer uma ventilação não invasiva nesses pacientes. Fisioterapia respiratória, tá? Hoje, pessoal, esses dias eu estava vendo um artigo americano falando que a fisioterapia respiratória ela vem começando a ser controversa. Então, cada hora é uma coisa e eles não entram num consenso sobre em bronquiolite nunca, tá? O que a gente vê no dia a dia é que a fisioterapia respiratória ajuda e ajuda muito esses pacientes, principalmente com o manejo dessas secreções aí de acúmulo nas vias aéreas superiores, ok? Antitérmico, caso necessário, seja de pirona ou paracetamol. Cuidados gerais, eu preciso me atentar para a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e controle de diurese. Pessoal, não adianta saber somente a saturação. Eu preciso me atentar para todos os sinais e observar, inicialmente pelo triângulo de avaliação pediátrica e secundariamente no que a gente comentou sobre a avaliação primária total, o ABCD. Ok? Tem alguma dúvida aí, alguma pergunta, pessoal? Pessoal, para quem quiser participar do sorteio, que a produção está avisando, aqui o grupo de apoio, vocês precisam estar inscrito no canal e participar. Deixa no comentário aí que a gente vai estar fazendo o sorteio. Não adianta só comentar e não se inscrever no canal, ok?
Aqui, pessoal, eu deixei para vocês, né, mostrando aqui do lado esquerdo, né, um CPAP nasal, né, com prong de porquinho, e à direita a gente tem um catéter nasal de alto fluxo, que é o nosso de escolha, né? Hoje, até com catéter nasal de alto fluxo, às vezes você consegue até liberar o seio materno para lactentes menores, né, em alguns casos. Então, causa menos desconforto, ele não consegue ofertar uma pressão expiratória positiva, né? Ele não consegue dar PEP, mas ele consegue dar uma oferta de oxigênio em grande demanda, totalmente umidificado e aquecido, sem gerar tanta irritação para esses pacientes. Ok? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre asma, né? Então, a asma, ela é diferente da bronquiolite, que é uma doença aguda, a asma é uma doença crônica, e ela é a mais comum na infância, tá bom? Ela é uma doença respiratória caracterizada por inflamação crônica dessas vias aéreas inferiores, ok? O que a gente vai ter características e para fechar esse diagnóstico? Quando a gente tem 3 ou mais episódios de sibilâncias com ausências de quadros virais associados. Quando a gente tem pais ou irmãos que usaram beta-2 ou que já são sibilantes, a gente tem uma predisposição que chega em até 75% de maior chance de exacerbação nesses quadros. Ok? Pessoal, uma das coisas que chega grandemente no pronto-socorro, e eu percebo que muita gente consegue tirar da crise, mas as pessoas não se preocupam com a manutenção. Pessoal, o uso de corticoide, ele diminui a morbimortalidade, seja ele por via endovenosa ou por via inalatória. Quando eu só prescrevo beta-2 de curta, eu aumento em 50% a 70% a morbimortalidade desses pacientes asmáticos. Então, um paciente que chegou na emergência para vocês, que tem uma crise de asma, atenção, te comoveu? Quem te comove, quer move. Eu vou manter esse paciente em dieta zero, mediante esforço respiratório, em decúbito elevado, 30 a 45 graus, vou ofertar catéter de oxigênio, se eu tiver uma saturação abaixo de 94%, e o meu corticoide de escolha aqui é a metilprednisolona. Lembrando que a dose de ataque é de 1 a 2 miligramas por quilo. Tá? Carlos, e se eu não tenho a metilprednisolona, eu posso usar hidrocortisona? Sim, você pode usar hidrocortisona. Lembrando que a dose de ataque da hidrocortisona é de 5 a 10 miligramas por quilo. Tá? Pessoal, iniciou o ataque, eu preciso ter uma dose de manutenção. Atenção, iniciei o ataque, eu preciso ter uma dose de manutenção. Eu não vou esquecer esse paciente na emergência. Eu preciso ter um cuidado e atenção redobrada com ele. Feito o corticoide, eu vou considerar o meu beta-2 de curta. Qual o beta-2 de curta ali que eu tenho de escolha? Salbutamol, com espaçador, um puff a cada 3 quilos. Carlos, e se eu não tiver o salbutamol spray, eu posso usar em gotas? Pode. Você vai considerar o peso do teu paciente dividido por 3. Já vai sair a dose aí também do salbutamol em gotas. O brometo de patrópio, gente, que é um anticolinérgico, diminui bastante a secreção. Tá? A maioria das vezes, nos pacientes asmáticos, a gente precisa entender que os processos imunológicos estão totalmente ligados com esse paciente. São aqueles pacientes que muitas vezes teve uma mudança climática ou teve um contato com algum processo alérgico ali e abriu ou desencadeou esse processo de crise aí. O brometo de patrópio, na GINA 2023, eles consideram muito na crise, né? Para você usar ali no pronto-socorro, igual com o beta-2, de 20 em 20 minutos no resgate, né? Hoje a gente ainda vê muito, né, que se usa nos períodos aí de 6 em 6 horas, nas unidades de internação e terapia intensiva pediátrica. Carlos, eu fiz a metil, fiz o resgate de beta-2, usei o brometo de patrópio, eu tive uma discreta melhora. Eu posso usar mais alguma coisa? Posso. Eu posso usar o sulfato de magnésio.
A apresentação dele, na maioria das vezes, ele tem duas formas, que é a de 10% e a de 50%. Aqui na tela, eu vou deixar para vocês, né, podem printar, aí eu estou deixando o sulfato de magnésio a 10%, que ele vem em 10 ml, ele tem 1 grama, ou seja, 100 miligramas por ml. Então, pessoal, todo paciente que você quer fazer um sulfato de magnésio e você não tem destreza nesse cálculo, se o teu paciente pesa 20 quilos, você vai fazer a metade em ml. 10 ml de sulfato de magnésio, 10%. Se o meu paciente pesa 10 quilos, eu vou usar 5 ml. Se o meu paciente pesa 15, eu vou usar 7,5 ml. É sempre a metade, que equivale a 50 miligramas por quilo. Eu vou diluir em um soro fisiológico, eu vou correr endovenoso ali em 30 minutos. Esses pacientes eu preciso ter cuidados e controles gerais, atentar para temperatura, frequência cardíaca, pressão, diurese. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida aí no chat? Ó, algumas perguntas aqui. Vamos lá. Né, o Denso até enfatizou, né, um abraço aí para o Denso. A causa mais comum de PCR em crianças são pulmonares. A gente falou lá atrás, gente, hipóxia é a maior causa de parada cardiorrespiratória em pediatria. Muitas vezes, a gente posterga essa intubação. E quando a gente vai intubar esse paciente, ele já está fadigado. E o paciente para na intubação e não volta mais. Principalmente nessas patologias obstrutivas, asma e bronquiolite. A gente tem aqui também, né, perguntaram assim, ó, quando pensar em ir do catéter de alto fluxo até o CEPAC? Pessoal, a nossa principal escolha é o catéter nasal de alto fluxo, né, que é o CANAF, né? Porém, a gente não tem disponibilidade em todos. A gente não tem disponibilidade sempre do catéter nasal de alto fluxo. Então, se eu conseguir e tenho a disponibilidade, eu já considero ir direto para o catéter nasal de alto fluxo. Se eu não tenho, eu considero o CPAP nesses pacientes. Aqui o Sinaí, grande abraço. Quais são os sinais que o paciente vai precisar ao momento de trocar o catéter nasal, exemplo, para uma intubação orotraqueal? Pessoal, eu tenho sinais de hipoperfusão tecidual, um tempo de enchimento capilar lentificado, que eu fiz uma expansão e não melhorou, ele está taquicárdico com aumento da frequência respiratória, e que após todas as minhas medidas ele continua com esses sinais de desconforto respiratório, provavelmente essa criança eu vou ter que intubar. Então, eu fui lá, fiz tudo isso, não está respondendo, eu fiz todas as medidas e não respondeu. Eu posso considerar uma intubação? Deve. Porque se você não considerar uma intubação orotraqueal, esse paciente vai parar. A Paula aqui. Paula, um abraço. Posso fazer prova de beta-2 na bronquiolite? Pessoal, eu costumo brincar que a bronquiolite é a patologia mais chata de estudar, porque eles nunca entram num consenso. Ok? O que a gente aprende no dia a dia? Eu faço a prova terapêutica com beta-2. Respondeu, eu mantenho na prescrição. Não respondeu, eu tiro. Então, eu posso considerar na emergência? Sim, você pode considerar. Ok? Tá bom? Qual a idade mínima para o uso de sulfato de magnésio? Gente, isso não está tão bem especificado na literatura, tá? Grande maioria das vezes a gente não usa em menores de 6 meses de idade, tá? A gente tenta dar prioridade em maiores de 1 ano. Eu vejo aí que, prefiro nem comentar,
Mas em si, nossa prioridade, às vezes, é em pacientes maiores de 1 ano de idade, tá bom? Mas a gente não encontra um consenso, algo tão pontual a respeito disso, ok? Tem mais algum aí? Posso usar adrenalina antes da intubação? Então, vamos lá. A adrenalina, né, a pergunta eu não sei se é inalatória, né, ou se está falando de, até mesmo de, na intubação. Naqueles pacientes que eu vou intubar e que já estão hipotensos e que eu preciso fazer uma sequência rápida de intubação, eu tenho medo de piorar isso aí por perfusão tecidual e ter uma PCR no momento da intubação, eu posso sim considerar o uso da adrenalina, seja ela uma adrenalina light, uma adrenalina rediluída, né, que é 1:20, então a gente precisa sempre ficar de olho. Na bronquiolite, é controverso o uso da adrenalina inalatória. A gente não tem comprovação na bronquiolite que a adrenalina inalatória funciona. É igual, por exemplo, o sulfato de a inalação salina hipertônica, né? Que você usava com o NaCl a 20%, mais água destilada, né? Tinha um nível de evidência C, não era tão bom, né? Mas que cada vez está caindo mais em desuso, porque ela aumenta ainda mais a produção mucociliar desses pacientes. Ok? Terbutalina, já falou? Terbutalina ainda não. Então, pessoal, terbutalina na asma. Tá? É muito comum algumas pessoas usarem terbutalina quando já esgotaram todas as possibilidades. As pessoas usam até subcutânea. Tá? A terbutalina ela aumenta muito a frequência cardíaca. Então, às vezes, você pode considerar ali naquele paciente que esteja monitorado frente a uma emergência, porque tem uma tendência bastante a taquicardizar. Algumas vezes a consideração dela é para ser usada, monitorizada em pacientes em terapia intensiva pediátrica, de uso contínuo endovenoso. De quem? A Andressa da Terbutalina. Gente, falando aqui, né, a Andressa está perguntando, quando usamos a terbutalina, qual a idade mínima e a máxima, e a dose mínima e máxima? Pessoal, eu particularmente não gosto do uso da terbutalina em pronto-socorro, tá? Dentro da UTI, raras vezes eu uso, tá? A dose, ela vai de 0,1 micrograma até 0,4 micrograma por quilo nesses pacientes, tá? Ali ela contínua, ela vai de 0,1 até 0,5, tá bom? Então, assim, quando que a gente vai usar terbutalina? Quando a gente está à frente de um quadro asmático, uma patologia obstrutiva. Usar em menores de 2 anos, eu não tenho comprovação científica que vai funcionar, ok? Então, o ideal é se você considerar a terbutalina, são em pacientes asmáticos que têm crise refratárias a todas as outras medidas já adotadas, né? Aqui o Denison comentou sobre a hidratação nesses pacientes. Eu tenho um paciente que não está se alimentando, tem um aumento da frequência cardíaca, tem um aumento da frequência respiratória, ou seja, eu tenho um consumo metabólico elevado. Eu vou deixar esse paciente sem soro, eu vou deixar esse paciente sem hidratação? Não, eu vou considerar uma hidratação para esse paciente, seja com a prova de volume, com uma expansão, 10 a 20 ml por quilo, com alíquotas menores, ou simplesmente eu posso considerar também até deixar com o soro de manutenção, se eu for internar esse paciente, ok? Considerar aí, sempre a gente falando do Holiday. Mais alguém aí? Aqui, pessoal, eu deixei um modelo de prescrição na asma, tá, para vocês. Quem quiser printar aí, né, que esteja acostumado na emergência, tirou esse paciente da crise. Eu vou deixar, eu quero enfatizar uma coisa com vocês. Pessoal, você aí, recém-formado, você que dá plantão no pronto-socorro,
O meu critério de internação não é sibilância. O meu critério de internação é o grau de desconforto respiratório. Eu jamais vou liberar um paciente para casa com sinais de desconforto. Atente-se para isso. Um paciente que ainda mantém sibilante, eu posso manter o tratamento via domiciliar, com receitas para casa. Eu vou manter o corticoide e vou manter um beta-2 de curta, pelo menos, por mais 3 a 5 dias nesses pacientes. Deixei aqui também uma prescrição para casa. Pessoal, o corticoide inalatório previne novas crises. Previne novas crises. E aumenta a expectativa de vida. Então, atenção, vai mandar para casa, considera sempre o uso também do corticoide inalatório. Quando vai tirar? Eu vou deixar de 3 a 5 dias, mas oriento um detalhe, você só vai deixar de fazer uso quando o pediatra suspender. Ok? Eu sorteio agora. Já, deixa eu finalizar. Pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado pela participação, pelo envio de perguntas. Foi muito bom estar aqui podendo dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Espero que seja útil e produtivo para o dia a dia. Né? Me sigam nas redes sociais, né? Seja no Instagram, seja aqui no YouTube também. Né? Eu também sou palestrante, eu tenho um curso de emergências pediátricas. Né? Vocês aí de outros estados, de outras cidades, que tenham interesse em levar esse curso, né? Podem chamar, entrar em contato com a nossa assessoria, que a gente vai estar levando todo esse material aí para vocês. Né? Um curso totalmente dinâmico, diferente de tudo aquilo que vocês já viram no dia a dia. Ok? Muito obrigado pela presença. Lembrando que quem curtiu aí, quem compartilhou, quem comentou, a gente vai estar fazendo um sorteio e vai estar enviando para vocês aí um manual de emergências pediátricas. Agora, quem comentou, a gente já viu o sorteio agora. Perfeito. Então, pessoal, já vamos tentar aqui, vamos fazer um sorteio, aqui aproveitar, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, aí vamos agora, né? Vamos sortear aí o Manual de Emergências Pediátricas, descomplicando o plantão no pronto-socorro infantil. Pessoal, alguns temas, tá? Algo bem resumido do dia a dia, cabe no bolso, tá? Então, isso aqui é uma coisa totalmente feita com carinho aí para vocês, para tentar ajudar no dia a dia, tá bom? Então, vamos agora aproveitar aqui enquanto o pessoal do suporte aqui faz o sorteio. Foi Lisiane Gonçalves de Almeida. Lisiane Gonçalves de Almeida. Então, o ganhador foi Lisiane Gonçalves de Almeida. Lisiane Gonçalves de Almeida, manda uma mensagem para a gente aí no Instagram. Pode mandar via direct, que a gente vai estar mandando aí para você em casa. Ok? Pessoal, um grande abraço. Fiquem na paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando que somos todos emergencistas. Pessoal do Instagram, obrigado pela presença de cada um de vocês. Não esquece também de seguir a gente no YouTube. Obrigado pela presença de cada um daqueles que mandaram mensagem, que curtiram, que compartilharam. Muito obrigado por cada um de vocês. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Tchau, tchau.